Olá, bem-vindos a esta aula e a gente está falando sobre dimensões mínimas, sobre conhecer o que é melhor para você, entender melhor o seu espaço, as circulações, o que é mais usual e o que não é. E agora eu vou falar sobre um assunto que sempre me perguntam. E normalmente os homens gostam de burlar isso. O que será que é? Tamanhos de TV, ok? Tem gente que pensa, quanto maior, melhor. Mas veja, eu sempre digo que tem um porquê das coisas, as coisas têm um tamanho e elas têm que ter uma circulação, porque não adianta nada ter uma TV explodindo super grande, bonitona no teu home e você não conseguir ver a TV, vai ver a TV assim, né? Vai doer teu olho, você vai ter problema de vista, sei lá, né? Um monte de coisa que pode acontecer por falta dessa ergonomia. Pode aumentar um pouquinho? Pode, eu permito, mas nada que seja fora desse padrão, ok? Muito fora desse padrão, porque isso realmente pode prejudicar a tua saúde. E a gente vai estar falando sobre esses tamanhos agora. Um deles que eu quero falar, um tamanho bem específico, é sobre o tamanho da TV, né? Em relação ao teu quarto, quando você está lá na tua cama, que é muito diferente da TV quando você está vendo ela na sala de estar. Então, olha só que interessante aqui, gente. A parte de baixo da TV, o ideal é que ela esteja 1,20 a 1,40 e que a distância da tua vista até a TV seja normalmente 2,60, tá? Isso para uma TV de 42 polegadas, que é o usual, que é o que a gente coloca nos quartos, para que você fique confortável aqui assistindo a tua TV e consiga ver bem a imagem, né? Camas, normalmente ideal 65, 70 centímetros. Uma cama box tradicional tem essas medidas, né? Que se for uma cama muito baixinha, daquelas que ficam em cima de um tatame, aí essa configuração muda, tudo isso já muda, né? E aí, por exemplo, tamanho aqui da altura que você vai estar com o teu ombro encostado aqui, 1 metro, 90 centímetros o teu apoio aqui, mais ou menos de braço, e aqui mais ou menos esse tamanho também da mesa lateral. Esse tamanho de 1,90 m para a mesa lateral, eu gosto de usar mais baixo, mas isso é parte estética, né? Eu gosto de usar ele mais ou menos na altura da cama. Tamanho de encosto de cabeceira, 15 centímetros aqui, que diz mais ou menos de respiro para uma parte superior. Né? Mas eu digo assim, que cabeceira ideal, do piso até o chão, joga 1,20 aí. 1,20 você já tá safo, já é uma cabeceira dando tamanho bom, para que você consiga encostar aqui realmente, você ter estabilidade na tua coluna e conseguir ter uma disposição no teu quarto. Né? Então isso é bem legal, né? Tudo tá no alcance da mão, a tua parte do lado tá aqui, você consegue ficar relaxado e assistir bem aí o teu programa no seu quarto. Agora vamos falar sobre as TVs. Eu gosto bastante desse esqueminha aqui, do sofá até a tela. Tá? Então você sabe que uma TV, normalmente no home, uma TV aí de 55 polegadas, é legal sempre deixar o centro dela com 1,5, certo? E para distâncias do sofá, que é o que eu gosto de dizer. Olha só como muda. Uma TV bem pequenininha de 26 polegadas, quase a gente nem tem TV desse tamanho hoje em dia, você pode deixar 1 metrinho ali, até 2 metros, tá vendo a variação? Aí vamos pegar uma TV QI que eu falei, 55 polegadas. Você pode deixar 2,10 de distância, que é o mínimo. Se você não tiver essa dimensão, não adianta, você tem que passar por uma de tamanho menor, ou até 3,90 de distância, né? Então digo que sempre privilegia as dimensões maiores do que as menores. As menores, olha só, não tem tanta variação, né? Por exemplo, se pegar aqui tem 1,90 para 2,10, mas as maiores aumentam bastante. Por quê? Porque a gente tem que respeitar essas dimensões mínimas. Uma TV de 65 polegadas já tem que ter 2,60, mais um pouquinho é 3 metros, para você conseguir ver a TV tua de 65 polegadas de uma forma adequada. Né? Ah, Flávia, variar um pouquinho? Sim, pode variar um pouquinho. Pode, de repente, colocar de 65 e usar 2,30. Não é isso que vai fazer diferença, passar de um trás, um para frente um pouquinho. Mas eu digo que essas dimensões é bom você estar próximo delas. É isso que vai fazer o teu espaço ser gostoso e funcional. Escadas, gente. Sabe aquele degrau que você sofre para subir? Então, é porque ele não respeita uma ordem, ele não respeita um tamanho. A gente tem uma regra que a gente chama Lei de Blondel na arquitetura, mas eu vou explicar de uma forma bem mais fácil aqui para você. Piso tem que ter 27 centímetros é o mínimo, 30 centímetros é o confortável,
Altura de espelho, 18 centímetros é o máximo. Espelho que eu digo é essa dimensão vertical. Piso é essa dimensão horizontal aqui. O ideal para o espelho, 17,5. Meio centímetro importa? Importa. Importa. Numa escada importa. No dia que você estiver subindo aqui, você vai se sentir muito mais confortável subindo nessas dimensões. Não sabe agora como a tua escada funciona? Tá planejando aí com o seu arquiteto a tua construção? Pensa nessas medidas. Ideal 30 centímetros de piso, 17,5 de espelho, ok? 27, que nem tá indicando aqui, o pezinho vai ficar um pouquinho para fora, mas dá, rola, tá? É um pouco menor. Tamanhos de chuveiro. Isso aqui é bem legal, porque eu acho assim que chuveiro é uma coisa que a gente quase nunca pensa e às vezes está muito perto ou ele está muito inclinado. Eu tinha um chuveiro que ele estava muito inclinado em relação ao box, eu tinha que sempre me projetar para frente e aquilo me incomodava, o espaço ficava apertado. Então, altura do chuveiro, ok? Altura máxima, 2,15. Pode-se fazer até 1,80. Mais baixinho. Só que aí não adianta nada você ter um chuveiro grande, daqueles que é um panelão, daqueles grandões, se você tiver em 80. Porque se você for uma pessoa um pouco mais alta, você sabe que você vai bater a cabeça no chuveiro. Né? Então, eu digo assim, ergonomia é sempre para pessoas no máximo de 1,80 aqui. 1,20, altura do misturador. 1,30, se você tiver do lado, né, o teu nicho de porta-shampoo, se ele acontecer na alvenaria, como agora é uma tendência, veja que de repente o meio desse nicho aí esteja mais ou menos 1,30, dá para ser até 1,20, um pouquinho mais baixo. Mais alto que isso, que 1,30, você já começa a ficar com dificuldade de conseguir pegar, né? O máximo do toalheiro aqui 1,90, né? Eu diria que eu gosto aí na altura de 1,60, mas o máximo é 1,90. O que mais que a gente pode falar? A gente pode falar ainda sobre banheiros, dimensão da bancada. 1,20 para iniciar o espelho, tá? Mínimo, pode ser um pouquinho maior, até pode ser 1,30, assim, quando você tem o rodopia um pouco mais alto. Rodopia, lembrando que é aquela parte que você faz de pedra, que é do topo, até o começo do espelho. 1,20, uma altura confortável. 1,90 no topo do espelho, pode ser até o teto, mas se você tiver esses espelhos que são aplicados na parede, veja que de repente ele tenha 1,90. 85 centímetros de bancada, 90 centímetros ideal. Isso aqui é mínimo, 85. Né? Isso aqui são alturas hidráulicas, mas eu nem vou me ater a elas porque elas podem mudar. Hoje em dia você tem engates bem diferenciados, você tem coisas bem diferenciadas em relação a metais que você pode usar. Né? Saboneteira, aqui quando você usa a saboneteira já na própria parede, você tem alguma coisa metálica ali para poder usar, mas hoje também não é muito usual. Né? O importante é você saber aqui, 85 mínimo, 90, 1,20 até o espelho, 1,90 até o final dele. Aí vamos falar um pouco mais ainda sobre banheiros, dimensões mínimas para banheiros. Então, lavabos. Gente, todo mundo pensa que pode fazer um lavabo minúsculo, mas eu acho que eles têm que ter uma dimensão mínima, eles têm que ter assim... eu gosto muito de projetar lavabos, né? E eu acho que eles têm que ter um conforto para a tua visita, para quem você for receber. Então, se ele for mais quadradinho, 1,40 é 1,5 e 1,20 é 1,5. Se for mais retangular, mais fininho, que é o caso de você ter a porta no meio, eu já abriria essa porta pro lado de cá, não como tá aqui, porque eu não gosto que abra pro vaso, não gosto de ver o vaso. Mas se você tiver uma conformação de lavabo assim, é viável. De 1,80 a 2,10, largura de 80 a 1 metro, 1 metro melhor, ok? Para você colocar uma porta um pouquinho mais larga, para você abrir, porque hoje os vasos sanitários são caixa acoplada, eles são um pouquinho mais profundos. E se for um bem quadradão mesmo, esse aqui é um padrão que a gente vê bastante, 1,70 por 1,70, aí bem quadrado mesmo. Banheiros pequenos com chuveiro. Lembra-se que eu te falei que a dimensão mínima daqueles retangulares que a gente vê é 2,30? 2,30, 1,40, 1,20, chega até 1,20 aqui, tá? De profundidade retangular. Daí você não usa o box quadrado assim, você usa o box no comprimento todo. Né? Se ele tiver algum shaft, alguma coisa do lado quebradinha, 2,30, 2,5 e 40 e 70, esses dois são muito parecidos, muda só de disposição do box basicamente, né? E se tiver essa conformação mais quadrada, eu tenho um imóvel nosso que é assim, é um chuveiro do lado, o vaso é mais ou menos essa conformação, 2 a 2,5, 1,70 a 2. E banheiros pequenos com banheiro, veja, eu estou falando sobre dimensões mínimas aqui,
Tudo que é maior a isso é muito mais confortável, é muito mais fácil de planejar. Projetar um pequeno é muito mais difícil, tá, gente? Banheiros pequenos com banheira, 2,30, 2,60, 1,5. As banheiras, 1,5 é aquela banheira que você não consegue deitar de corpo inteiro, você fica com a perna um pouco dobrada, né? 2 a 2,5 quando você tiver essa configuração aqui da esquadria bem no meio do ambiente. E na esquadria no lateral, 2,30 a 2,80, 1,5 e a 1,70, ok? Então, gente, a gente falou sobre as dimensões dos banheiros, a gente falou um pouco sobre a questão das TVs, a gente falou sobre algumas medidas importantes. Eu digo que quando você sabe o mínimo, o máximo vem fácil, né? Então, mais uma vez, bora entender sobre essas medidas, tenha isso na sua cabeça. Quanto mais você conhecer sobre isso, mais fácil vai ser de você dispor no seu ambiente, ok? Um beijo e até mais!